E por mais que sempre em caras novas, a grande maioria não me conhece, né? Eu trago alguns orgulhos comigo com a Igreja Despertar. Primeiro, a primeira camiseta eu ainda tenho. Olha aí, cara. Tenho. E o projeto, onde fundou, eu estava junto na lanchonete e o nome Despertar nasceu da ideia do Lipe de um guardanapo de papel. Né? Então eu estava junto essa noite. Né? Foi antes de eu ir para o seminário. Toda a transição da formação, eu já era seminarista e já estava no Espírito Santo. Cara, eu vi ao vivo um dos milagres mais, não aprofundo, tá? Mas uma das coisas mais inacreditáveis que eu vi que o Douglas passou. Eu vou contar pra vocês, tá? Antes de começar. A gente tava na antiga igreja, né? Sentado num banco, eu estava, acho, do lado do Douglas. Ah, E aí o Douglas ia ter um sorteio na igreja. E aí ele tinha feito um. Não sei se a gente pode dizer um pacto, um combinado com Deus ali, né? De que se ele ganhasse, acho que era uma bicicleta, ele ia pro seminário. Era uma coisa assim, né? foi. E aí eu tava sentado do lado dele e ele falou: Essa bicicleta é minha. Eu falei: Ah, meu, tu tá louco, meu. É eu que vou ganhar, não sei o que, tipo, zoando e tal. Ele se levantou do banco e o pastor sorteou. E era ele. Assim, ele se levantou primeiro e o pastor sorteou e chamou ele. Eu Eu ganhei falei: ela 2 vezes. Ganhou 2 vezes. É porque eu doei ela para uma nova, de novo, né? Uma nova rifa, porque o projeto na época era boa, eu ganhei na segunda também. Dupla confirmação ainda, essa aí eu não me lembrava. Foi, foi. Show. E aí, Mal, beleza? Como é que tu tá? E aí, gente? E aí, Doug? Como é que tá, E, mano, velho? e aí, meu querido? Beleza? Ó, tô aqui mais remoto impossível. Tô dentro do carro do estacionamento do consultório da Jéssica aqui esperando ela. O Mal é sempre assim, ô amigo. É, Ele não perde uma reunião, mas é ele tá de Uber. vida dupla, trabalho de Uber também. Tamo. Tá, vamos E aí, começar a nossa gente? reunião. Tá aí? Ô, Carol. Tá aí, Gabi? Tá o Claudinho, a Então, Gabi. Luana, a Carol, o Igor Rosa, que nem deu oi pra nós hoje, tá olhando o jogo do Inter de novo, certo? A, Tá abalado. a outra. Oi. Ó, viu? Só o cara falou, ele se pronuncia. A outra Carol também tá aí hoje com nós. O Luazinho tá na Ele estrada disse que também. Cortou. Fala de novo. é. O Igor disse que se eu não entrasse, ele não falava nada, cara. Ah, tá. Agora ele já tá liberado já pra falar. Show. Era isso aí. Tá, vamos Show de começar bola, então? cruzado. Não atrapalha, toca a ficha aí que eu vou sair daqui. Tá. Tá, beleza. Galera, então eu sempre começo fazendo um resumo do que a gente viu nos cultos, tá? E depois a gente entra em algum assunto aqui que a gente tenta achar em comum. Ou às vezes não é em comum, mas a gente introduz o assunto, tá? Então, no sábado, o Lipe falou sobre aquele versículo que fala da gente não guardar tesouros na terra, né? E sim nos céus. Que tá em Mateus 6,19. Eu nem mandei nem mandei o resumo, mas depois eu mando ali no grupo, tá? Eu acabei agora há pouco. Eu tinha feito um de tarde e fiz um agora há pouco, o outro. Então, o Lipe começou falando que tudo que a gente vive aqui é físico, né? Então, a gente vive no mundo físico. Então, o dinheiro é físico, as pessoas, as nossas relações são físicas. E coisas físicas nos fazem felizes, né? Então, quando a gente compra uma coisa nova, quando a gente viaja, a gente vai para uma praia assim bonita, quando a gente compra uma casa, né? Que é um carro próprio. Então, tipo, todas essas coisas nos fazem felizes. As coisas físicas trazem uma felicidade e algo além do físico, né? Algo emocional mesmo em nós. Então ele falou, mexe um pouquinho mais fundo do que o físico, tá? E assim como as coisas físicas nos deixam felizes, elas também podem nos deixar tristes, né? A gente tem vivido, né, esse estado de pandemia e a gente, alguns de nós perderam pessoas queridas, próximas, né, por conta disso, ou alguém endividado, né, que falta um dinheiro. Então, também as coisas físicas nos deixam tristes, tá? Então, o físico influencia um pouco na gente, tá?
E dentro desse mundo físico, né, ele começou perguntando qual é o seu tesouro. Então, perguntando para nós, né, qual que é o tesouro de você? O que você, né, o que você guarda? O que você trabalha, assim, para construir, sabe? E aí ele falou em Lucas 12:16, que fala da história do homem que teve uma grande colheita, e Deus falou para ele que ele, nessa noite, ele iria morrer, né? Eu pedirei a sua alma, uma coisa assim. E pergunta pra ele, tá, e o que vai acontecer com essas coisas que tu, né, trabalhou tanto? Então ele juntou coisas no físico, muitas, mas aquilo não, no fim, não valeu de nada, né? Porque, né, perdeu tudo ali que ele tinha juntado. E ele também falou que... E aí ele começou a trabalhar sobre a ideia do tesouro, né? E ele falou que, tipo, o tesouro é uma coisa que é uma coisa difícil de a gente acumular. Então ele até falou do exemplo dos piratas, né? Que aqueles filmes de pirata e tudo mais, que quanto tempo eles demoram para juntar um baú de tesouro e eles escondiam. Então aquilo ali era o coração deles, é aquilo ali que eles trabalhavam, né? E almejavam. Então os tesouros a gente sempre lembra, né? Nós ocidentais aqui sempre lembramos dessa ideia do tesouro do pirata, né? E aí a gente entra em Jesus, né? Tem Jesus nessa realidade. Então, Jesus, ele sempre falou sobre o reino dos céus. E a gente não buscar riquezas aqui, e sim guardar riquezas. Não, Jesus nunca buscou riquezas aqui. E as pessoas que estavam com ele, né? E o Lipe falou do negócio dos milagres e tudo, sempre buscavam coisas no físico. Então, um milagre físico, ali a multiplicação da alimentação. Então, era sempre coisas no físico. E Jesus não veio pro físico, né? Ele veio pro espiritual, né? Deixa eu ver o que mais que eu botei aqui. Então, falou também sobre o negócio dos tesouros no céu, né? A gente guardar os tesouros nos céus. E ele falou uma coisa muito legal, sabe? Que ele falou que, se tu pensar, também a ideia de tu guardar tesouros na terra, ela é inversamente uma oposição a guardar tesouros nos céus, sabe? Então, ele fez essa lógica, tá? E aí ele falou também qual é a sua riqueza. Então, depois que ele falou do tesouro, né? Da gente ter essa ideia do tesouro, ele falou do que tá dentro do tesouro, que sim a riqueza, né? Então, tipo, no Piratas era o dinheiro, né? Aquela coisa que eles roubavam e tudo mais. Mas e qual é a nossa riqueza? Será que é a família, o emprego, os amigos, a igreja, né? E aí ele citou uma passagem que eu acho bem diferente de Jesus, por assim dizer, que é a questão do... Acho que eu tranquei, né? Não sei. Agora voltei. Que é a questão de quando Jesus fala ali que a família dele vai chamar ele fala que a família dele são aqueles que fazem a vontade de Deus. Na minha mãe, esses que fazem a vontade de Deus são a minha mãe, o meu pai, meus irmãos e tudo mais, sabe? Então ele mostra que a riqueza dele transcendia a própria família, né? E aí depois ele vai, o Lipe falou sobre Lucas 9 também, que tem vários exemplos de pessoas que vinham pra ir com Jesus, e aí o cara falava, não, mas deixa eu sepultar meu pai, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, e Jesus sempre mostrava uma realidade diferente naquilo ali, tá? Então, ele usou esses versículos também. E o Lipe, já mais pro final, falou que o problema não é a gente ter tesouros na terra, mas sim as prioridades que nós damos para isso. Então, a gente gastar o nosso tempo só nisso, sabe? E rodar a nossa vida só em volta disso. E aí ele acabou perguntando, né, qual é o que é um tesouro para você. Então, para você aí, o que é um tesouro? O que você tem como um tesouro na sua vida? E ele falou que o evangelho, no final, ele falou que o evangelho ele tem uma urgência, né? O nosso coração, e ele falou também da palavra de aquele versículo que fala onde está o seu tesouro, é onde está o seu coração, né? Ele pegou também o original dessa palavra e falou que o coração, sim, é aquilo que é o centro da nossa vida, né? Então, ele falou um pouco sobre isso também. E aí ele falou que o evangelho deve estar no centro da nossa vida, né? Então, o nosso coração, o que a gente faz deve estar centrado nisso, tá? Então, essa foi a nossa pregação de sábado.
Domingo, o Malk pregou na igreja, né? E ele começou falando sobre aquele versículo que fala sobre que Jesus estava com os seus discípulos, e aí chegou alguém que questionou, os discípulos de João estão jejuando, e os seus aí estão, tipo, não estão. E aí ele fala, né, que eles estão na presença do noivo e não é um momento de tristeza, é um momento de se alegrar, né, é um momento de participação, de comunhão, né. E aí depois ele fala sobre aquela ideia das roupas, do tecido velho na roupa nova, ou do vinho novo no odre velho, né. Até só fazer um parênteses, eu não sabia o que era um odre. Eu peguei, quando o Maurício estava pregando, eu pesquisei pra ver. Eu achei que um odre era um jarro, sabe, de barro. Mas não, um odre é uma coisinha de couro, assim. Cara, a gente sempre vê nos filmes, assim, os filmes de sobrevivência, filmes de campo, ele tem tipo uma bolsinha, assim, de couro, assim, um formato meio um L, assim. Aquilo aí é um odre. E eu não sabia. Sempre achei que era um jarro. E aí, ele... então, nesse versículo, né, fala sobre os Vou procurar a foto. Depois eu mando a foto ali. Eu ia botar na transmissão, mas aí quando eu consegui preparar tudo, o Mal pulou de assunto. Aí não ia ficar no time certinho. E aí ele fala, né, que os discípulos... falou dos discípulos de João Batista e fala um pouco sobre João Batista, que ele vivia numa vida de abnegação aos prazeres, né? E jejuava bastante, né? Inclusive, no dia que a gente tiver falando sobre o jejum, o Maurício comentou que a gente vai falar um dia especialmente sobre o jejum. Vou ver se eu convido até a minha nutricionista aqui particular que eu tenho aqui, para falar um pouco sobre o jejum, né? E sobre também a gente pode falar um pouquinho sobre a alimentação de João Batista, que é bem curiosa, né? E aí tem várias coisas nutricionais, né? A gente já trocou uma ideia sobre isso. Jesus falou também que ele era foi o último profeta, né? O João Batista. E uma das características de jejum é afligir a alma. Então, aquela coisa de sofrimento, de abdicação, de coisa. E quando havia uma coisa muito grande no povo judeu, assim, algum problema muito grande, também eles proclamavam um jejum nacional, né? Em prol daquilo ali, eles também tinham datas especiais para isso, tá? E aí teve a pergunta ali, né? Por que os teus discípulos não estão jejuando? Então ele faz uma pergunta até meio faz uma pergunta para Jesus até mais para intimidar ele, sabe? E aí quando essa pergunta é feita, né, Jesus responde com algumas histórias, né? E uma delas, e ele começa falando principalmente sobre nós estamos num casamento, quer dizer, o noivo está presente, né? Então você vai fazer jejum quando o noivo está presente, quando você está numa celebração. Quando ficar ruim a coisa, quando o noivo não estiver mais, aí sim será o momento de fazer jejum. Então, agora é momento da gente celebrar, né? E aí o Maurício deu até o exemplo ali que a prima dele convidou ele para celebrar o casamento e ele ficou muito feliz. Então, naquele momento ele queria celebrar, ele queria, né, comer, ele queria, né, fazer festa, né, porque ele ficou muito feliz com isso. E aí o Mauro deixa bem claro que Jesus não revoga uma lei do jejum naquele momento. E sim, ele mostra a real e mostra que aquele momento não era um momento propício para isso. Mas depois ele vai falar sobre versículos, né, que mandam a real sobre o próprio jejum, tá? Então ele não revoga isso, e sim ele explica e contextualiza, né, o negócio. E aí o Mal falou sobre que hoje a gente está numa época que tem muitas notícias ruins, né? Então a gente vive um período bem complicado, cheio de notícias ruins, e às vezes a gente não celebra com pequenas notícias, com pequenas coisas boas que acontecem no nosso dia, sabe? Ou às vezes a gente fica esperando uma coisa muito grande acontecer, ou sei lá, uma festa, uma coisa assim, mas a gente tem que celebrar e tem que, né? Ele falou até, manda uma mensagem para um amigo quando alguma coisa boa acontece, ou de repente saiu, né? Pegou o Covid, saiu e conseguiu se recuperar, então, tipo, manda uma mensagem. Hoje até eu fiz isso, né? Eu lembrei das palavras do Maurício, né? Vi um amigo nosso da igreja aí. Eu até treinei de manhã com ele. Depois eu saí e digo, nem falei com o cara, né? Depois eu peguei e mandei uma mensagem aqui pra ver se ele tava tudo bem e tal. Então, tipo, tem esse contato mais próximo, assim, né? E ver se ele tava tudo bem com a vida e tudo mais, né? Então, lembrei disso. E ele fala também, Jesus fala também que haverão momentos difíceis, né? Momentos que o noivo não vai estar mais.
E aí que o noivo vai ser tirado, então ali vai ser o momento para jejuar, tá? E aí mais pro fim o Mal deu todo um contexto sobre a roupa, sobre o remendo, falou sobre o vinho também, né? O odre velho com vinho novo e tudo mais, que se arrebentaria, estragaria o vinho e tudo mais. E ele acabou falando sobre que a gente precisa sair de uma estrutura de aparência, uma estrutura de religiosidade, e entrarmos e vivermos o novo, vivermos o que Jesus proclamou, né? E não ficar nessas coisas antigas, né? E até às vezes a gente se pega com alguns rituais antigos, judaicos, assim, sabe? Esse dia eu tava me pegando, pensando assim, algumas coisas que, pô, Jesus já atualizou esse negócio ainda, o pessoal insiste em puxar de novo, né? Então, Jesus quer tirar as vestes velhas, as coisas velhas, e quer fazer tudo novo, tá? Então, e a gente tem que celebrar por isso. Então, foi isso que ele falou também no domingo, tá? Eu sempre tento entender a essência do que o pessoal tá falando, tá, gente? Mas às vezes, se alguma coisa não foi bem por esse lado, é sempre o que eu entendo e eu faço esse resumo, tá? Depois eu mando lá no grupo lá pra todo mundo ter. Certo? Então vamos começar o nosso bate-papo. É sempre assim, depois de começar o nosso bate-papo. Eu quero perguntar pra vocês, né? Pra vocês, o que é um tesouro, assim? O que tem, assim, uma coisa que vocês vale muito pra vida de vocês, sabe? O que vocês pensam, assim, que vale muito e que você lembrou também um pouco disso no quando o Mal falou, sabe? Então vou lançar essa pergunta aí, quem quiser responder. Peguei vocês, né? Vou começar então. Bora, Carol. Carol, você é minha parceria como em falar. Posso falar, né? Mas falando assim e eu lembrando um pouco de domingo, quando a gente estava lá fazendo a entrega das roupas, cara, pra mim, assim, o DK, pra mim, é o meu maior tesouro, sabe? Até eu tava conversando com a Jéssica esses dias, se eu pudesse fazer só isso da minha vida, eu faria com certeza, tento me dedicar ao máximo pra isso, sabe? Porque domingo a gente tava lá entregando as roupas e tal, e eu me lembrando, tipo, é isso, sabe? É isso aqui que vale a pena, sabe? Tipo, todo o trabalho que a gente tem e tudo mais, e ver aquelas pessoas ali e saber que a gente tá fazendo algo pra ajudar ela. Eu e a Jéssica até tava conversando com a mãe de uma aluna do DK, uma das meninas da Nath, né? Que as turmas que mais tem problema, né? É a turma da Nath e a turma do Mal com os guris. E a gente tava conversando e eu tava elogiando ela, sabe? Tipo, que as gurias são bem envergonhadoras, não conversam e tal. E eu tô tendo a oportunidade de participar da aula das gurias agora no online. E ela tava falando umas coisas, falou umas coisas trimassa na última aula delas. E eu comentei com a mãe dela, sabe? Como ela era dedicada e tal. E ela disse, vocês transformaram a vida da minha filha. O projeto transformou a vida dela e fez com que ela se tornasse uma pessoa muito melhor. E é algo que a própria menina falou na aula, sabe? E aí eu fiquei refletindo, né? Como sempre, eu fico sempre refletindo sobre as coisas. Fiquei muito refletindo sobre isso. Tipo, gente, o projeto transformou a vida dela, sabe? E pensando que o evangelho, né, na prática, transformou a vida dela. E como é importante a gente colocar isso em prática, né? Não só o que transformou a vida dela, não foi só o que a gente falou. Não foi só que a Nath chegou lá e contou para elas uma história e deu uma moral. Não, foi o carinho, a dedicação e tudo que a gente faz, e tudo que a gente dedica pro projeto, sabe? Como isso é importante, principalmente para aquelas pessoas que não estão acostumadas a receber, sabe? E como isso é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar muito com os meus pequenos, né? Para deixar isso claro para eles desde novinhos, desde agora, para eles crescerem nisso, de como as atitudes são importantes, tanto para nos transformar, para a gente aprender. Eu digo para eles, quanto mais atitudes boas a gente tiver, mais fácil fica a gente praticar essas atitudes.
Eu fiz até esses dias um vídeo para ele que quanto mais o nosso coração é preenchido com atitudes e com sentimentos bons, menos espaço sobra para as coisas ruins. Então, e isso acaba não transformando só a nossa vida e nos transformando em pessoas melhores, como transforma a vida daquelas pessoas que vão receber essas atitudes boas. Então, a gente está fazendo um bem, na verdade, duas vezes. A gente faz para a gente faz para o nosso próximo também. Então, eu tenho tentado trabalhar muito isso com eles, da atitude. E isso tem refletido na minha vida também, porque conforme eu tento trabalhar com eles, na vida deles, eu tento trabalhar na minha vida também, né? E essa questão da atitude, assim, de praticar a atitude, de praticar o evangelho, de ter um relacionamento com Deus, não só ali na oração e tal, que eu sei que para eles não deve ser tão comum, né, para as crianças, para eles tão pequenininhos, mas praticar essa questão de fazer o bem e de fazer de ter atitudes boas aonde eles estiverem e para quem eles estiverem naquele momento, sabe? E eu acho que até domingo, foi muito legal, assim, a aula, foi o dia da minha aula online com eles, né? Eu tava até nervosa, porque eu achei que não ia dar certo, porque no online e tal, tu fazer uma atividade com as crianças, tu não sabe se vai dar certo, não sabe se eles vão entender. Daí, como eles são pequenininhos, eu não sabia se eles iam conseguir escrever o que eu tava falando, aí eu tinha que ficar editando, eu tava nervosa. E deu muito certo, eles fizeram super bem, e depois eles mandaram lá a atividade no grupo, escreveram super bem, se saíram tri bem, sabe? Eu fiquei tão orgulhosa deles, eu fiquei muito, muito feliz, assim. Fiquei muito orgulhosa deles, até a Jéssica comentou também, tipo, deles, tirar de letra, sabe? E eu tava ansiosa, nervosa. E às vezes eu dou uma subestimada neles, sabe? De como eles lidam com as coisas e eu acho que tem dado fruto, sabe? Então, eu acho que para mim, ver o fruto das coisas que Cristo trabalha na nossa vida e reflete na vida deles, para mim é o maior tesouro, assim, que eu posso ter na minha vida, eu acho. E já falei demais. Show. O Luazinho também, não sei se ele quiser falar um pouquinho, mas ele também me comentou aqui na entrega ali também que ele fez o vídeo e tal. Foi bem bacana, assim, mexeu bastante com ele, sabe? Tô falando por ele, né? Porque ele me comunicou domingo de noite que nós estávamos conversando. Então também foi uma coisa bem legal pra ele também. Ele tá dirigindo agora, não sei se vai conseguir falar, mas depois se ele quiser comentar um pouquinho o que ele sentiu, né, naquele evento ali. Domingo de manhã o pessoal entregou as roupas, fizeram, né, tipo, o pessoal podia escolher roupas lá. Entregou cesta básica também pra todo mundo lá das famílias do DK. Então foi um dia bem legal, assim, pro pessoal. Olha aí, cara. Cara, eu posso só falar, mas eu acho que senão vai. Tá me ouvindo aí? Tão te ouvindo. Então, cara, que eu comentei contigo e com o Igor, mandei uma mensagem na mesma hora que eu tava lá, porque nesse pouco tempo que eu tô lá na igreja, acho que foi umas primeiras ações assim que eu vi de perto, eu consegui acompanhar, né? Por conta da pandemia e tal. Fiquei muito feliz quando o Mal me ligou fazendo o convite e tal. Me prontifiquei na hora que eu já estaria lá. Eu já iria para a live para ajudar o Gabi, então para fazer essa filmagem, essas fotos de tarde seria mais gratificante ainda. E aí, cara, o que eu senti ali que quando eu antes, como telespectador, vamos dizer assim, quando não era da igreja, tu não tem noção da importância do que é aquilo ali na vida das pessoas, né? Que nem eu cheguei lá, já tinha uma galera guardando, não conhecia ali quase ninguém daquele pessoal, as mães, enfim, do pessoal do TK. E aí tu viu que aquilo ali era transformador, sabe? Do mesmo jeito que nós temos... Pegou um lugar meio ruim aí. Tá meio ruim, Lua. Tá bem robotizado aqui pra nós. Deixa eu mandar uma mensagem aqui, peraí.
possibilidade de ir no shopping, escolher roupas. Meu, tava meio ruim o teu som, tá? Cortou um pouquinho. Se tu quiser repetir o finalzinho aí. Cara, eu disse que foi bem gratificante, né? Porque dava pra ver no olhar das pessoas que estavam ali que aquilo ali era bem importante para elas. Então, já deixo o aviso aqui pro Maurício, pessoal, quando precisar. Falei para ti também, Gabi, quando precisar de mim para mais ações assim, eu quero estar sempre junto, porque aquilo lá transforma o meu dia, transformou minha semana, e aí tu consegue meio que levar a vida de um jeito diferente, né? Show de bola. Isso aí. Uma coisa que Oi, tá bem eu alto, costumo Maurício. dizer, Luan, é que Eu vou te mutar aqui, ô Luan. Deixa eu te mutar. Isso, te mutei. Te mutei aqui que tava bem alto o barulho pra nós. Deu. Deus nos deu um presente, né, cara, que é o Ministério da Reconciliação, né, cara? Que é a possibilidade da gente levar a presença de Deus, a palavra de Deus, a verdade de Deus, a luz de Cristo, através das nossas atitudes, como corpo dele, né? E a maior recompensa que nós podemos ter é conseguir ver as pessoas contemplarem a graça de Deus, sabe? Esse olhar, né, do contemplar a graça de Deus, cara, ele é fora de sério, cara, sabe? E para aqueles que fazem isso com a motivação certa, né, que é o nosso maior empenho aqui, a nossa vida de mensagem, de pregação, para que isso seja entendido e compreendido, levado adiante da melhor forma, aqueles que conseguem receber esse olhar de maneira saudável dentro da presença de Deus, sabe? Conseguem entender qual é a satisfação para qual a gente foi feito, sabe? É muito louco, eu acho muito dessa. E ver, assim, esse primeiro momento. É isso que eu disse, assim, sabe? Esse tipo de coisa é coisa pra gente abrir um vinho agora e brindar, tá me entendendo? É pra gente pegar agora e comer uma pizza, celebrando isso, tá me entendendo? Aí nós estamos no meio disso aqui, daí chega um maluco e diz assim, ai, vocês vão beber vinho? Ai, mas por que vocês fazem isso ou aquilo? Por que a igreja de vocês, o fulano de tal, faz não sei o que mais? Ah, por favor, vai mastigar a Copa América, né? Entende? Vamos celebrar, cara, aquilo que precisa ser celebrado, né, cara? Esses momentos assim, Luan, sabe? Essa tua percepção, tu dividir isso, sabe? Cara, isso é fora de sério. Show de bola. Mais alguma coisa que querem colocar? Ó, agora já fluiu o assunto, né? Assim, ó, só pro Luan saber, a Jéssica tava ouvindo aqui, viu, meu? Então agora... Agora... Toda e qualquer coisa que tiver, já sabe. A gente, assim, ó, a gente não obriga ninguém a participar de nada. Mas não subestime um compromisso com o DK, cara. Uma vez a gente foi dentro do quarto louco e sacudimos ele pra acordar ele por causa que ele tinha que ir lá dar aula de música pros guri. Entende? Então é o seguinte, compromisso é compromisso. A gente convida, ninguém é obrigado. Mas depois que o cara assinou o contrato, mano, velho, não tem essa. Tô ferrado. O que mais, pessoal? Mais situações aí boas que vocês têm passado e querem compartilhar com a gente aí. Isso é muito legal. A gente faz o nosso... Acho que deu um eco aqui do que eu falei. Fala, seu Douglas. Queremos te ouvir também um pouquinho, meu amigo. O que tu tem vivido aí de bom aí que tu pode contar pra nós? Opa. Fala. Eu queria desafiar o Claudinho a falar, porque eu acho que ele tá bem nessa área de fotografia aí, que o tempo que ele viveu mais que eu, ele deve ter vivenciado bastante coisa legal aí. Show. Ó, tá. Foi intimado, seu Cláudio. Isso, só um parênteses antes do Cláudio falar.
isso é muito legal, sabe? Quando a gente tem dons, poderia falar assim, dons profissionais, né? Coisas que a gente trabalha, tipo, eu trabalho com tecnologia. Isso é muito legal quando a gente consegue usar isso que a gente é muito bom pra o reino crescer mais. Tipo assim, eu acho muito bacana isso, porque tu já é bom nisso e aí quando tu junta com o evangelho, as coisas ficam melhor ainda, sabe? Então, só um comentário, eu acho muito legal quando esse nosso lado profissional se mistura com o lado pessoal, um lado evangélico, com o lado cristão, com o lado... Vocês entenderam? Daqui eu fui intimado, né? Eu sou um pouquinho ousado sobre isso, Luan. Eu acho que cada um de nós, né? O pessoal vai falar que são bons, são serviços, né? Mas em alguns casos, eu vou dizer assim, o que eu faço eu considero um sacerdócio, sabe? Porque o nosso ramo, ele conta histórias. Ele deixa registrado histórias visuais e vidas, né? Quantos documentos visuais nós temos aqui da história do Despertar? Eu vou falar especificamente do Despertar, que eu tive o privilégio, né, de registrar e que estão lá contando, né? E quantos outros eu não registrei, mas que estão lá também nos anais da história de cada um, e que talvez daqui a 50, 100 anos as pessoas, né, se eles vão voltar, vão estar vendo o fruto do nosso trabalho. Então, eu digo que tudo tem que ser registrado, tudo tem que ser, hoje com as facilidades tecnológicas, né, até não tem muita desculpa. Claro que a gente tem aquele cri-cri, que é que a foto seja chique boa, fica aquela luz perfeita, né, aquela classe, se não tá o enquadramento, nosso horizonte está todo, a gente não são coisas, são noias nossas, né, mas o registro, qualquer registro ele é válido, contando que ele possa contar esse significado. E coisa boa a gente poder voltar no tempo, olhar 5, 6 anos atrás, a imagem, pra gente que fez essa imagem, olha aqui, né, o pessoal ali postou uma lembrança, foi eu que fiz essa imagem, tá lá contando um degrau da história. Então, eu sinceramente, eu acho que é uma coisa emocionante. Talvez a gente até não valorize muito na hora que esteja fazendo, né? A gente não tem essa percepção do significado disso no futuro. No presente a gente não tem esse significado, está lá registrando, clicando lá, está colocando nos drives lá, armazenando, e quando alguém posta, alguém comenta, ou quando alguém vai embora, né, fica aquela saudade, só tem aquele registro. Então eu acho, o Gabi também trabalha com imagem, né, eu acho que a gente tem que ter essa percepção de que o que a gente faz é algo muito importante, muito significativo, né, e só vem a somar, né. No passado as pessoas testemunhavam através da sua oralidade, né, os discípulos, né, e alguns lá conseguiram escrever e chegou até nós uma tradição oral que também foi escrita. Hoje nós temos várias plataformas de contar essa história, né, da igreja, que ela continua sendo escrita, e acredito que é uma forma. Há pouco tempo eu e o Gabi falava sobre a forma que a gente está guardando aí essas mensagens, essas pregações. Há algum tempo atrás, quanta coisa significativa foi perdida, né? Porque não tinha meios para gravar uma mensagem lá que tocou, né? Então, fora aquilo que foi escrito, foi filmado, né? Eu acredito que é muito importante. Eu não poderia pensar diferente sendo da área. Isso. Show de bola. Até, Cláudio, bom te ver mais uma vez. Quando tu falaste de sacerdócio, né? Eu tenho uma convicção muito plena, assim, cara, a respeito da nossa vocação de vida, né? E essa ideia integral que nós cremos, né, a respeito do Evangelho, de que em todos os momentos, tanto a nossa voz, quanto a nossa atitude, quanto o registro da nossa vida, né? O registro da nossa vida, as imagens que nós produzimos, né, de nós mesmos, que marcam a história, né, cara? Essa... Ô, Maria. Maria tá afiando as unhas na capa da minha Bíblia, né? Mas assim, a Maria é a gata, né? É bom que fique claro. Mas assim, essa vocação que nos mantém integralmente vivendo e registrando aquilo que somos como
corpo de Cristo, como marcas do Evangelho, numa realidade, dentro de um contexto que a gente está inserido, né? Eu vejo isso, cara, desde as primeiras vezes que nós fizemos as nossas leituras comentadas, né, cara, dos evangelhos, né? Hoje tô tentando fazer uma jornada continuada dentro da ideia cronológica da história de Jesus, né, nesse ano de 2021, que é um ano muito marcante, né, para nossa trajetória. Esperava, né, no início do ano que fosse um ano de recomeços, né, mas tardiamente, conforme a vontade de Cristo e a teimosia humana, a gente está sofrendo aí ainda. Mas eu digo que na minha família, por exemplo, a minha mãe segue uma vocação de cortar cabelo que era do meu avô, né? Aliás, do meu bisavô, do vô dela, né? De contrapartida, uma habilidade de comunicação que ela segue, e na sua vida profissional ela vai seguindo dentro dessa vocação, né? Desse trabalho de comunicação. Meus tios, todos representantes comerciais, e eu me vejo procurando alguma coisa para fazer da minha vida, e venho caindo de paraquedas no serviço público também por conta de uma experiência de vida do meu pai ter sido funcionário público a vida inteira, mas aí regado com a habilidade de comunicação e a vontade, o desejo de estar sempre comunicando com as pessoas, que vem de uma criação dentro de um salão de beleza onde antes da beleza, a comunicação é o que é mais importante, né? Então, assim, desde você tomar umas chineladas ou por não ter entrado no salão e cumprimentado todo mundo e perguntado para as pessoas como é que foi o seu dia, a gente vai aprendendo e vivendo. E acredito também, Cláudio, que em todas essas coisas, entende? Em todas essas coisas, do mesmo jeito que a linha fina daquilo que é do capricho, daquela luz ideal para que a gente apresente um melhor trabalho, ou seja, um melhor resultado naquilo que a gente está fazendo, como marca da nossa vida na trajetória de todos aqueles que nos cercam, entende? Assim também a nossa possibilidade de emitir as nossas opiniões e também aquilo que nós vivemos e cremos, que é o principal, né? Aquilo que nós vivemos e cremos nas nossas atitudes, que a gente tenha esse mesmo tipo de capricho, né? De capricho para que a nossa vida marque não só a trajetória da nossa família, que são aqueles mais próximos da gente, mas também a todo e qualquer lugar onde os ramos dessa videira da qual nós estamos conectados vão alcançar, né? Eu acho que a mensagem de domingo ela veio muito no sentido de Jesus falar a respeito de um odre novo, de falar a respeito de uma veste nova, né? Quando ele diz o seguinte, que ele não veio para revogar uma lei com uma outra lei, pelo contrário, ele veio para dar um sentido completo a uma lei, porém completar essa lei e fazer de novo uma outra história. E essa história se estabelece nas relações e relacionamentos, né? Em como ele sente, como ele se dirige, como ele pratica diante das pessoas com que ele convive, tudo aquilo que deveria ter sido usado como uma seta para apontar, que era a lei, apontando para ele que viria e não foi identificado porque eles queriam continuar apontando, né? Então, cara, eu te digo assim, eu tenho o privilégio de, na nossa jornada, ter convivido com pessoas que viviam muito mais a realidade do Evangelho do que simplesmente boas de discurso e de aparência, sabe? E foi justamente por isso que a mensagem veio nessa tônica, né? De a gente conseguir ultrapassar essa barreira daquilo mais externo e fortalecer as relações. Foi justamente isso que Jesus veio para dizer assim, cara, é um vinho novo e precisa de um odre novo. Por quê? Porque se eu colocar isso dentro de uma estrutura que se preocupa com a aparência e com aquilo que é externo, ele vai romper, ele não vai suportar. E vai romper. E muitos de nós rompemos, porque a tendência natural nossa é nos esvaziar e querer encher, né? Eu me esvazio dentro de quem eu sou e quero encher, mas eu não estou pronto a mudar quem eu sou, né?
para depois ser cheio. E geralmente todos nós passamos por um processo assim. Ao invés de mudarmos primeiro para depois ser cheio, a gente rompeu, a gente rasgou, sofreu, se envergonhou, mas foi transformado. E hoje, né, pequenininhos, a gente vai enchendo de pouquinho em pouquinho. E eu acredito que esse é a parte do processo do evangelho mais encantador, né? Com perdão dessa palavra que talvez não seja mais adequada, né? Tu vê nas pequenas coisas o detalhe do quanto Deus é capaz de nos transformar para nos manter adequados a um propósito maior, do qual nós nunca imaginaríamos que íamos viver, se iríamos ter e se preocupar se a gente tivesse os nossos velhos propósitos, né? Eu acho muito se ninguém falar, eu saio falando, tá? Vou deixar pros outros aí. Ô, Lua, deu acidente aí? Polícia. O que deu aí, meu? Ô meu, aqui na IESA tudo trancado aqui. Ué? Deu acidente aqui. Tem fumaça e coisa arada ali. Bom, pior, tem uma fumaça ali. Eu botei como eu pinei aqui o... Meu, nem vai nem vem. Agora eu não sei que hora eu vou chegar em casa. Puxa, então fica na live aí com nós aí. Se tá bom o sinal ainda. Aproveita. Bah, pior aí, meu. É um caminhão, acho. Bah, fumaceira aí. Não sei se estão vendo aí, eu pinei a... Fixei. Pegou fogo no caminhão aqui, pelo jeito. Putz. Notícias RBS. Ao vivo? Ao vivo RBS. Já pode contratar. Show. Tá, vamos continuar aqui. Vou deixar. Daqui a pouco, se eu ficar aqui, eu vou tomar um banho de graça. Fica no carro bem quietinho. Assistindo nós aí. Aí, esse é o nosso dia a dia aqui, nossa reunião. Acontece as coisas ao vivo, já é mostrado. Não tinha ninguém, não tá SAMU, não tinha ninguém machucado lá. Não, acho que não, meu. Tá vazio ali. E é coisa de madeira. Deixa eu virar aqui de novo. Por enquanto não tem nada aqui no Facebook. Não tinha nada ainda aqui sobre isso. O Luan pode vender a notícia aí, a primeira mão. Primeira mão. Eu tô com as fotos aqui com o drone, já tá tudo... Amanhã tá na 0 hora. Já levanta o drone aí, Luan, já. Show. Tem que ficar com um efeito legal lá pra live. Não, eu vi aí, tipo, eu tava olhando aqui, eu digo, ué, o que aconteceu? Será que um acidente, alguma coisa, tipo, piscando e tal? Eu falei, isso é alguma coisa. Achei que tu tava mais longe até. E aí? Douglas falar aí, meu. Cadê o Douglas? Vamos, Douglas. Emissário diretamente de Caxias do Sul. Cadê o homem? Eu tô aqui quietinho, só curtindo a vibe aqui e ouvindo aqui hoje, né? Sinceramente, bem edificante. Eu vou pegar 2 links, 2 comentários aí que me fizeram refletir, né? Eu particularmente gosto da expressão sacerdócio, né? Tirada lá do livro de Pedro, né? 1 Pedro 2,9, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. E a nova dispensação do Evangelho, trazendo agora para o texto que o Maurício explorou, né, esse texto, essa pequena parábola, onde Jesus vai jogar esse mecanismo, as pessoas querendo engessar os discípulos nos ditames velhos da lei, dos costumes deles, e Jesus traz aquela ilustração, olha, não se joga vinho novo em odre velho, e tu joga um vinho novo, ele vai cair no odre, naturalmente ele vai fermentar e vai rasgar o odre. E o tecido, a própria intempérie do tempo vai fazer que o tecido velho, o remendo novo rasgue o tecido velho. Então, o Maurício e o Claudinho falaram 2 coisas que eu achei interessante. Eu acho que o Evangelho, ele é justamente... ele transforma nós em sacerdotes reais diante de Deus das nossas vidas. E o que é um sacerdote, né? Um sacerdote, tendo aquela visão velho testamentária, é aquela pessoa que iria ligar alguém a Deus, fazer uma ponte, ia contribuir, né,
tanto com o trabalho litúrgico, religioso da lei, como de forma de ensino mesmo, né? Então, eu gosto porque o Evangelho, ele vem trazer essa temática onde você agora vai ligar as suas pontas soltas diante de Deus. Você vai pegar tudo que você faz, com tudo que você é, com todos os seus problemas, todos os seus defeitos, todas as suas quinas, as suas arestas que ferem pessoas e ferem você mesmo. O Evangelho vai aparar e vai fazer você ser um legítimo sacerdote diante de Deus. Ele vai começar a te ligar, ele vai te educar. Eu gosto dessa expressão, né, sacerdócio, porque naturalmente quando você veio para o Evangelho, você vem sempre do jeito que você está. E eu falo para mim, talvez quem me conheceu intimamente da antiga aqui, cara, vai lembrar realmente, assim, como era a mente do Douglas antigamente, vai entender. O que eu era antes do Evangelho, né? O Maurício ficou falando sobre a questão de você vem para Deus e você acaba fazendo coisas que você nunca se imaginou fazendo. A minha mente era conturbada, né? Desde adolescente, por exemplo, uma curiosidade sobre mim. Desde que eu comecei a trabalhar cedo, eu lembro, eu comecei a trabalhar em restaurante em garçom para juntar dinheiro escondido para pagar escondido da minha família psicólogo para lutar contra a tendência de pensamento suicida. Eu tentei me matar mais vezes do que vocês têm dedos nas mãos, né? E hoje eu dou risada disso. Quer dizer, o Maurício já presenciou algumas dos meus conflitos na época, né? E eu não era uma pessoa que você, se me conhecesse há 15 anos, 18 anos atrás, que você diria assim, nossa, o Douglas é um cara acessível, é um cara fácil de lidar. Não, eu era um cara difícil, eu era conturbado. Uma pessoa que tenta tirar a própria vida várias vezes, como eu tentei, naturalmente, né, não é uma pessoa em sã consciência, né? Não é uma pessoa muito sadia do prisma emocional e da sua própria mente. E ele falou isso aí, eu acho interessante, cara. Realmente não dá. É impossível você querer trazer toda aquela verdade do Evangelho sem aceitar a mudança que Deus te propôs, né? Você tem que mudar primeiro. Você tem que, e o mudar, eu diria que é mais uma disposição à mudança. A parte legal do Evangelho é que ele não te abandona, Deus não te abandona quando você se sujeita. Olha, eu vou tentar fazer certo agora. Ele não te sujeita num canto só, sozinho e você mudando sozinho. Não, ele é o agente que está com você. Romanos 7, eu gosto do capítulo de Romanos 7, que Paulo vai começar a dar uma analogia sobre casamento, mas na verdade ele não está falando sobre casamento. Se você observar o texto, ele está ilustrando o casamento sobre uma realidade da vida pessoal de todo mundo, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, que diremos, pois falo aos que conhecem a lei, que a mulher está ligada ao marido enquanto ela vive, mas porém ficará desobrigada do casamento com o marido se o mesmo morrer. Ou seja, daí Paulo vai começar a montar uma pequena ilustração do que é o casamento ideal. Uma mulher casa com um homem, e esse homem, na ilustração do capítulo 7, é a lei. Que lei? É aquela lei que da sua mente, da sua consciência, que nunca te deixa descansar, que está sempre te acusando, te culpando, te pressionando, te apertando, ou te convencendo que você está errado, ou convencendo que você está fazendo errado, ou convencendo que você não está no lugar certo, ou te trazendo uma luz que você não está encaixado. E essa mulher casa com esse homem desse perfil. Imagina, né? Na ilustração do casamento, a mulher somos nós, o marido dessa mulher é a lei, essa coisa interna que nós temos que nos condena, que nos acusa, nos traz insatisfação, nos traz quase todo o problema da vida, que faz uma pessoa, digamos, bem socialmente, no ponto de vista aqui físico, como o Gabriel falou da pregação do Lipe, né? Ainda assim ter tudo à sua mão e ainda estar insatisfeita com a vida, né? Na ilustração de Paulo,
em Romanos capítulo 7, é uma ilustração pequena, do 1 ao 4. A mulher, ela se encanta com um novo marido, e esse novo marido, na ilustração dele, é Jesus. Então ela começa a ter uma crise, daí ela imagina, eu vou devagar um pouco na ilustração, imagina você vai chegar em casa, e você é uma pessoa com problemas, como todas as outras, e esse seu marido, você aquele dia não fez, a comida estava um pouco salgada, vai estar um bilhete ali em cima na geladeira, sua comida estava sem sal, né? Daí você vai para o quarto e tem um bilhete no guarda-roupa, né, te cobrando. As roupas não estão guardadas da forma correta, né? Daí você vai se esforçar e o outro dia você esquece de varrer o chão, ele chega e deixa um bilhete para você, né? Esse chão poderia estar limpo essa hora. E você vai ver que essa pessoa começa a entrar em crise, porque imagina, ela está num relacionamento quase opressivo. E na ilustração de Paulo, essa ilustração opressiva é você tentando satisfazer um desejo, uma satisfação interna que você não tem potencial de satisfazer sozinho. Daí na ilustração você tem um outro marido, que é melhor que esse marido é Jesus. E como que você acaba um casamento para começar outro? Há 2000 anos atrás, na lei dos judeus, vamos pegar um dos partidos mais rigorosos, que era o partido de um rabino chamado Shammai, você só podia separar se o cara morresse. Daí a mulher tem a solução, então eu vou orar para esse cara morrer. Na ilustração de Paulo, ele vai falar no versículo 4 o seguinte, que quem tem que morrer é essa mulher. Ele vai dizer assim, ó, assim também vós, irmãos, morrestes relativamente à lei. Então ele vai contar uma ilustração para mostrar, ou seja, você tem que morrer para essa disposição interna de querer achar que você, primeiro, é o centro do mundo, é o centro da sua vida, que você é o real administrador, que você é o rei de si mesmo, né? Você tem que, Paulo, na ilustração dele, ele vai dizer o seguinte, não tem, é impossível você querer vir para o Evangelho, trazer a proposta do Evangelho para esse estilo de vida onde você manda, onde você é o seu Senhor, onde você é a pessoa que se autossatisfaz, não tem como, é impossível. Se você jogar o Evangelho aí, o que vai acontecer? O seu odre vai rasgar. Daí a sua vida, você vai sofrer mais do que deveria. Então você precisa de um odre novo. E o que seria esse odre novo? Começa botando um pingo no i. Com essa disposição de você entender, cara, por melhor socialmente que eu vivi, ou não, ou por muitos problemas, eu não sou apto o suficiente para governar interinamente a minha vida. Daí, essa é a proposta do Evangelho. Daí tem um versículo que eu gosto muito. Ele vos retirou das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, toda a proposta do Evangelho, na verdade, é uma proposta de você agora ter, de fato, um Deus que era distante, um Deus pessoal, uma relação pessoal, não mais um engessar religioso de 4 paredes, não é mais um lugar, não é mais um ambiente, não é mais a estrutura, não é mais o CNPJ da igreja. Você não é crente porque você lê a Bíblia ou que você vai no culto. Você não é cristão porque você lê bons livros, que você tem bons hábitos. Você é crente, sim, você faz essas coisas, mas você é crente. Você se torna cristão porque você habita a divina semente. Então você é uma cópia, você está se tornando, mediante a comunhão com Deus, uma cópia de um Cristo. Então o que te faz cristão, primeiro, é a comunhão com Deus. E o reflexo dessa comunhão vai gerar essa disposição que a gente está vendo. Vou pegar o link do Gabriel. O Gabriel falou sobre isso aí, quando ele falou assim, nossa, como é legal, né? Nós que trabalhamos com isso, poder servir no reino. Eu na área digital, o Luan e o Cláudio, né? Na fotografia, e ele citou mais ou menos desse jeito, né?
Então eu vou dizer para ti que daí quando você vem para o Evangelho, você descobre uma verdade magma. Não existe mais vida secular. Tudo é para Deus, tudo é para o reino, e a tua vida faz parte do reino. Então você é, primeiro, o interessado a ter um amor próprio. Eu não tinha amor próprio, eu tentei me suicidar um monte de vezes. Então você agora começa a ter um amor próprio. Por quê? Quando você se ama, quando você encontra essa localização, cara, eu fui aceito por Deus, é um negócio muito muito místico, cara. O negócio é porque o Evangelho tem uma parte mística. O livro de 1 João vai trazer, o livro de grande geral, a Epístola de 1 João vai trazer sobre evidências de vida eterna. O que é isso? Ele vai trazer 9 evidências que seria de alguém que é crente, que é cristão, que nasceu de novo, que está no reino de Deus. E 8 delas, João esboça com uma naturalidade tremenda, comunhão com o próximo, mas tem uma delas que ele não explica muito, que é aquela que diz a testificação do Espírito. Paulo vai falar em Romanos 8 que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito e nos faz clamar Abba Pai. Então, essa parte do Evangelho, sim, tem que ter uma ligação, cara. Você tem que questionar qual é a curva que Deus me encontrou na vida. Onde foi meu link? Quem domina? São perguntas básicas, assim, quem domina a minha vida? E daí você vai ver, conforme você vai indo para dentro de Deus e você vai trazendo a proposta de evangelho que Deus propõe, você vai descobrir uma coisa fantástica. Pegando o link novamente, não existe secular. Você agora é casado, você é marido, cuida da sua casa porque é o melhor para Deus. Você trabalha porque é o melhor para Deus. Você serve com todos os seus talentos porque é o melhor para Deus. Você faz tudo com o máximo de zelo, e eu gostei do comentário da Carol, do zelo dela, eu também. Imagina, cara, se dar aula para criança presencialmente já é difícil, imagina em aula online, cara. Você é ninja, Carol, parabéns. Cara, só quem deu aula para criança, eu sei que vocês todos são envolvidos com o IDECA, sabe. Eu dou aula para criança até hoje. Por quê? Porque eu gosto de desafio radical. Eu vou dizer para ti, eu acho muito mais difícil dar aula para criança do que para uma turma de seminarista, do que uma convenção para pastor. Eu acho muito mais difícil dar aula para criança. Porque você tem que descer muito para explicar um evangelho muito tátil. É muito difícil. Né? Então, só completar aí para não me alongar também, eu gosto dessa parte empírica. O evangelho ele tem que ser experimental. E a primeira coisa que eu acho que você tem que experimentar é um link com Deus, cara. Eu lembro o dia como foi que Deus me tocou. Eu lembro profundamente da minha alma. E toda vez que eu lembro, ó, já estou quase chorando, me dá uma profunda emoção do dia que eu vi o Deus dos céus, né, gastando o tempinho da agenda dele para pegar um cara maluco, de uma mente doida, um cara que tentou se suicidar N vezes, para dar uma oportunidade. Quer dizer, hoje eu tenho a chance, de mudar a mente de muita gente. Nesses anos, indo para lá e para cá, eu já encontrei diversas pessoas que tinha, por exemplo, o mesmo problema que eu. E algumas delas não me contaram. A maioria delas eu descobri assim de olhar. Um Android conhece outro Android, né? Então, cara, muito legal esse tempo. Eu gostaria só de... O Evangelho vai você ser sacerdote da tua vida. O que é isso? Você vai ligar tudo para Deus. E aquilo que você vê que não tem como ligar para Deus, você vai abandonar. Seja pessoa, seja... até de certa forma, vamos dizer assim, ó, determinadas estruturas você vai abandonar. O Evangelho, se possível, vai fazer você abandonar até pseudo-estruturas religiosas. O Evangelho vai fazer você abandonar tudo aquilo que não produz nada para o reino. Não tem como você continuar. Tudo que é de Deus vai permanecer, e Deus vai reordenar, e tudo que não é de Deus vai sair fora. Não é? Eu só dou aula assim, ó. Parceiro de aula. Sem ele eu não consigo prender atenção. Parabéns, você é ninja, viu? Pô, você dá aula online, nossa, pra criança. Eu poderia só complementar
sacerdócio, né? A minha definição é realmente como uma missão, né? E obviamente tu fechou com chave de ouro, né? Que é uma coisa que eu penso há muito tempo, né? Que é justamente isso, né? Não há secular, não há sagrado, né? Então, ou seja, em Cristo, como a gente está linkado, realmente a gente vai entender que todas as nossas atividades, o que nós fazemos, é uma coisa só, né? Então, ou seja, você não sai de fora do espaço religioso e assume a tua vida, seja profissional, familiar, e agora já não é mais o espaço, né? É tudo uma coisa só. O falecido Robson Cavalcante, talvez, né? Dom Robson, né? Ele falava muito nisso, né? De que na mente de muitos da tradição cristã, no Brasil principalmente, as pessoas tinham uma espécie de um triângulo da felicidade, que era a casa, a família e o trabalho. E fora disso não havia espaço para no caso, o termo, né, para o cristão, para o crente se envolver, né? Eu lembro aqui na cidade que eu conheci o pastor Gustavo, da igreja presbiteriana. Na verdade, na época ele era seminarista. Era muito louco, assim, tal, mas ele... A primeira coisa que ele fez quando ele veio assumir a igreja aqui foi pedir associação no CTG. Ele era tradicionalista, e ao preencher a ficha, o patrão do CTG perguntou para ele: poxa, é tão estranho, as pessoas aqui, eu sei que quando entram para a igreja, saem do CTG, o senhor é da igreja e quer entrar no CTG. E ele disse: não, mas isso é a minha cultura e a forma como eu enxergo a vida, né? Então, só um exemplo, né, de como a gente, às vezes, dicotomiza a vida, né, e não consegue fazer um link, né, ou seja, não consegue até nem se sentir bem. E as pessoas que estão fora percebem isso, né? Quando você está num ambiente que você acha que não é para estar aqui, e é um estranho, parece um estranho no ninho, um alienígena, uma coisa assim, né? Quanto o contrário, né? E assim a gente vai pegar a vivência de Jesus, que ele passava pelos desvalidos da sociedade, né, pelos samaritanos, né, falava com mulheres, né, parava para atender um leproso. Então, a dimensão da vida em Cristo, ela tem que alcançar essas esferas. Onde está a vida, na verdade? Onde está a vida, a gente tem que levar a vida. E aí é uma coisa só. Eu não sei se eu consegui explicar direito. Eu que nem o Lipe, quando eu consigo explicar uma coisa, não sei se eu consegui, né? Mas essa é uma dimensão assim que é muito importante a gente aprofundar e sempre se lembrar, né, que Deus está em tudo, né? Tudo em nós, onde nós estamos. Então, se nós estamos linkados nele, como falou, o Abba Pai, né? Ele está testificando, aonde eu estou é o espaço dele também. Tá? Aí. Eu creio que é o maior presente que nós temos, né? Eu acho que a maior satisfação e a maior graça que a gente pode viver nesse tempo, né, Cláudio? É tu poder participar disso, sabe? Tipo, tu imagina, cara. Eu acho assim que é muito louco, né? O Douglas falou ali agora. Tu entender que, tipo, tem um momento em que Deus resolveu que nós íamos participar dessa loucura toda, né? E como eu brinco, né? Deus poderia, de geração em geração, mandar o Cristo para a Terra, tá entendendo? Mas ele resolveu que não, que nós iríamos levar essa mensagem. E nós, dentro da nossa insignificância diante de quem nós mesmos somos, né? E segundo, das nossas falhas, né? E para que ficasse evidente o tamanho do que Deus fez em nós, ele escolheu nós para fazer o que precisava ser feito. E que é tão importante, né? Tão importante, cara, tão importante. E o mais impressionante, né? É que ele nos transforma. Ele nos transforma, né? O evangelho, ele está muito mais vinculado à sujeição do que disciplina, né? Muito mais sujeição do que disciplina. Então, mais do que treinamento e
nós precisamos de humildade, né? E essa é a peleia que nós precisamos travar, né? Já que nós estamos falando de tradicionalismo, né? Essa é a nossa peleia. Essa é a nossa peleia. É a gente entender que dentro da nossa loucura, do nosso dia a dia, como o Cláudio falou, quando ele falou aquela hora, o meu sacerdócio, eu falei aqui, só que eu estava com o áudio cortado, eu falei a nossa missão, né? A gente tem uma missão, a gente está dentro da videira e os nossos ramos estão levando o fruto, né? E aonde a gente está é onde a gente devia estar mesmo. E essa virada de chave que agora é crucial na trajetória do Evangelho, né? Que nós estamos chegando próximo do segundo ano de ministério, ele bem no meio da caminhada de Jesus, é quando ele, lá em Cafarnaum ainda, o pessoal lá da sinagoga, né, os mestres ali, levam um cara com a mão aleijada. E esse cara tá ali com aquela mão atrofiada e eles, por ser sábado e por eles terem visto que Jesus por terem visto que Jesus não praticava a rotina, eles tinham se alimentado dos cereais, lembra desse episódio aí? Eles estavam caminhando, voltando, e comeram dos cereais, eles não podiam colher aquilo, né, cara? Olha a loucura do troço. E aí eles chegam assim, não, agora não vamos pegar ele tá fazendo isso daí ele usou os versículos lá para falar que o pessoal comeu lá no Antigo Testamento, não, agora é o seguinte, e esse homem aqui com a mão aleijada, o que o senhor me diz? Pode ou não pode curar? Poxa. Aí aquele momento de reflexão com quem diz assim, tá, me digam vocês, o que é certo fazer no sábado? Salvar uma vida ou deixar alguém morrer? O que é certo fazer? Né? E ele diz que ele seja curado, e a mão dele começa a nascer e tal, e tudo mais. E a partir dali, aqueles homens começam a se vincular com os herodianos para articular a prisão e a morte de Jesus, porque estava na mão, né, de Herodes essa possibilidade de matar, porque a lei só podia condenar a morte só através de Roma. E isso, olha como é louco, eles se envolvem com aquilo que eles menos gostariam de se envolver, assim como eles tentaram influenciar os discípulos de João Batista, mas justamente por quê? Porque eles não estavam interessados em morrer para a velha vida, não estavam interessados em viver uma vida integral, em viver uma vida vocacionada em uma missão, mas sim interessados em manter para eles o poder, a autoridade, a aparência, né? o desejo de domínio, né? Eles não engoliram o desaforo de Jesus ter dito que os pecados tinham sido perdoados, né? Para aquele homem que desceu pelo telhado, eles não engoliram Jesus ter liberto um leproso, eles não engoliram Jesus ter expulsado um demônio de um endemoniado que estava dentro da sinagoga. Eles não engoliram tudo isso. As estruturas, né, Douglas, os pilares de estrutura da religiosidade, ou os governos, as autoridades que precisavam ser derrubadas para que se dê lugar a uma única autoridade, que é em Cristo, eles não engoliram isso. E aí o que acontece? A partir dali, Jesus vira uma chave. E a rotina dele de ir aos sábados para a sinagoga dá lugar a ele chamar 12 apóstolos. Ele chama 12 homens e sobe no monte aonde ele pregaria o sermão do Sermão do Monte, que traz uma visão panorâmica de tudo aquilo que representa a vinda de Jesus. E ele, a partir dali, ele tem uma postura de escolher homens que seriam apóstolos, ou seja, enviados. Homens que ele sabia que depois que ele saísse daqui, fosse de volta aos céus, iriam dar continuidade. E esses homens deram continuidade, estruturando assim a história da igreja e trazendo para nós essa mesma postura, essa mesma expectativa e essa mesma missão, né, Cláudio? Essa mesma missão de andar junto com as pessoas
e na nossa rotina do nosso dia a dia, com as nossas características individuais ímpares, né? Nós vivemos a transformação de Cristo todos os dias e as nossas atitudes devem representar a glória de Deus aonde quer que a gente esteja, né? Assim como a gente também vai demonstrar nos nossos dias maus as nossas fraquezas, para que nas nossas fraquezas mais tarde fosse evidenciada a força e a glória de Deus. Olha como é fantástico. O evangelho é foda. Eu vou dizer para vocês, eu fico louco, dá para conversar a noite toda, né? Eu acho que é 10, né? A gente, Gabi, quero te agradecer por ter tido essa iniciativa de a gente ter esses grupos assim, né? O Cláudio sabe que nós tentamos muito e muitas vezes, né, em várias temporadas, né, fazer, e talvez agora, depois da pandemia e com tanto sacrifício, né, seja um instrumento que a gente tenha esse tipo de mecanismo que faz com que a gente possa estar na sala da nossa casa, que nem eu na rotina, vai buscar um, vai buscar outro, vai lá, né, corre para um lado, corre para o outro, mas a gente está conectado o Luan está aproveitando o engarrafamento aí, né, para estar curtindo. Enfim, essas possibilidades que a gente tem, eu acho que a gente louva a Deus, porque mesmo com tanto choro, algumas sementes têm sido plantadas depois de tanta dor, né, e que a gente possa, no final de tudo isso, fazer valer aquilo que foi com tanto sacrifício movimentado dentro de nós, né, que tantas mortes não sejam em vão, né? E que, de fato, toda essa dor possa movimentar a verdadeira igreja de Cristo, né? Porque se a gente, de fato, olhar para tudo isso e achar que se trata de algo pequeno, a gente não tem noção do que foi a cruz de Cristo. Porque se a gente não consegue amar aqueles que a gente vê e sofrer junto com eles que estão sofrendo, é hipocrisia a gente chorar num culto dizendo Senhor, Senhor, eis-me aqui, né? Eu acho que esse é o impacto que o Evangelho pretende nesse tempo, né? Na minha humilde opinião. Show, galera. Muito bom essa noite com vocês. Agradeço a todo mundo aí que esteve presente. Já combinei aqui com o Douglas aí que eu vou mandar toda semana o link pra ele. O dia que ele tiver um tempinho, ele cola aí com a gente também. Muito bom te escutar, né, com o tempo. E agora com essa modernidade aí tá mais fácil da gente poder, né, tá junto, mesmo estando distante. Então, gente, agradeço a todo mundo. Pra alegria de todos, hoje eu consegui gravar. Fala, Cláudio. Pode falar. Um abraço aí pro Douglas, né? Eu não sabia dessa tua história de vida aí, essa pulsão de morte aí que te perseguiu, e dou glória a Deus aí pela tua vitória, né? Foi muito inspiradora a tua palavra aí também. Boa viagem pro Luan. Maurício, valeu pra todo mundo. Foi ótimo estar com você. Deus abençoe a todos. Certo, galera? Então, muito obrigado. Uma boa noite pra todo mundo e nos vemos na próxima quarta. Certo? E pra quem se for gente. fim de semana também. Falou! Amanhã às 8h30 no Instagram do Despertar tem uma novidade, né? Amanhã às 8h30 tem novidade lá. Quem curte esse nosso momento aqui, né? Vai ser uma coisa bem legal para acontecer amanhã às 8h30 no Instagram Despertar, né? Vai ter participações importantes, umas coisas bem legais vão acontecer. Surpresa. Show. Bom, valeu, gente. Um abraço. Beijo, Doug. Pra família. Boa noite. Valeu, galera. Bom, vai lá, beijo.